Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais um programa Os Donos da Bola. Hoje a gente vai mostrar tudo sobre o empate em 2-2 do São José na primeira partida da final da Copa do Brasil de futebol feminino diante do Audax Corinthians. Vamos falar também de futsal, de surf, de basquete da nossa região e, lógico, trazer a entrevista prometida aqui com o Leonardo Moraes, organizador do Jogo Solidário 2017, que vem com tudo. Fique ligado no nosso programa hoje, hein? E hoje meu parceiro Antônio Carlos não tá tão feliz assim. Vai acabou no Brasil. Futebol, boa tarde, Andressa. Faz parte, né, cara? Boa tarde, Florida. Olha, primavera. É primavera, né, gente? Coisa linda. O futebol, ele é feito de alegrias e tristezas passageiras. Pois é. É assim, é normal e tal. E para deixar o nosso diretor, Cláudio Jordani, muito feliz, claro, né? Pode pedir a gente aumento, tem que deixar o chefe feliz de vez em quando. Aí o Grêmio foi lá e classificou, beleza, segue o campeonato. Mas não sobrou um paulista para contar a história. E o Corinthians? Né? Não sei, existe. Então, sacanagem, né? Tá feia a coisa, hein, corintiano? Eita, nós! Ó, vamos continuar falando de futebol, mas do futebol feminino, porque ontem, pela Copa do Brasil, o primeiro jogo de ida, chamado entre o São José e o Audax Corinthians, fizeram um bom duelo no estádio Martins Pereira, no primeiro jogo aí da decisão, e no final deu empate, e esse empate mantém a disputa do título em aberto. Confira aí. Jogo decisivo. O clube que representa São José dos Campos e que é bicampeão da Copa do Brasil contra o Audax, que tem o apoio do tradicional Corinthians. Nas arquibancadas do Martins Pereira, o maior público do futebol feminino no ano, 1.430 pessoas, mas bem abaixo da capacidade do estádio e de uma final de campeonato. Os torcedores fizeram festa, como essas meninas do time de base da Águia do Vale. Mesmo com a vantagem de jogar em casa, a partida foi sofrida para os torcedores da Águia e que viram o Corinthians sair na frente. Aos 22 minutos, depois da troca de passes, a bola sobrou com a Paulinha, que empurrou para o gol. Mas o São José foi atrás do empate e 6 minutos depois, Raquelzinha, da pequena área, deixou tudo igual. Mas o Audax Corinthians pressionou até o final do primeiro tempo e a torcida joseense cobrou mais atitude em campo. Está bem equilibrado, né? Eu acho que o São José precisa atacar mais. Eu acho que é 3-1 pro São José. Dá para ir um pouquinho mais para cima, tomando cuidado na defesa, porque se continuar jogando em linha, tá perigoso. E na volta do vestiário, com apenas 1 minuto de jogo, lance de bola parada. E Pardal aproveitou e colocou as visitantes em vantagem. Pro São José não teve outra opção. Foi pra cima para furar a retranca do Audax Corinthians, mas estava difícil. Mas aos 28 minutos, Alana foi derrubada na área. Pênalti que Rosana converteu bonito. Alívio para joseenses. No final da partida, Peçanha recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o São José com uma atleta a menos. Final de jogo no Martins Pereira, 2-2. Estou muito chateada, mas na hora do jogo a gente tem que tomar algumas decisões e na hora quando eu pensei em tirar o pé já não dava mais tempo. Mas ali a minha primeira reação foi tentar roubar a bola ou tentar não deixar elas dar prosseguimento ao contra-ataque para que a gente não levasse o terceiro gol. Por ter uma equipe qualificada do outro lado, a gente não conseguiu impor o nosso futebol como a gente vinha conseguindo com os outros adversários. Acho que foi um jogo muito estratégico, né? E elas se defenderam muito bem também. Acho que faltou um pouco a gente acelerar o passe para chegar mais vezes na cara do gol com condição de fazer o gol. É claro que o São José esperava uma vitória dentro de casa, mas ainda falta uma semana para o próximo jogo, que vai ser na quinta-feira. Para a técnica Emily Lima, tempo suficiente para a equipe se preparar e identificar os erros que foram cometidos nesta partida. A gente foi muito bem no primeiro tempo e no início do segundo tempo eu preciso detectar ainda o que acontece. Elas apagam, elas entram dispersas e a gente sempre está sofrendo gol muito rápido no segundo tempo. Então isso é uma coisa que me chamou a atenção e já vem me chamando a atenção, eu venho tentando detectar o que é e agora não tem mais tempo de pensar, é resolver o problema.
E o duelo de volta, que inicialmente está marcado para a próxima quinta-feira, dia 27, no estádio José Liberati, em Osasco, 7h30 da noite. Mas a diretoria do Corinthians negocia a realização da finalíssima mesmo no dia 29, no sábado, como preliminar do jogo entre o Corinthians masculino e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. O jogo seria, então, na Arena Corinthians, mas essa partida aí ainda vai sair definição, ainda tem tudo isso, Antônio Carlos. Mas o que importa mesmo é o resultado. Deu empate, arrancou um empate ontem, isso aí que a Emily falou, que preocupa muito São José e preocupa o torcedor também, que inclusive aqui o Rodolfo Nunes escreveu um texto grande aqui falando do jogo, falando da Rosana, que sentiu um pouco apática. O que você pode dizer pra gente, Carmen? Bom, primeiro é o seguinte, sobre o jogo ser na Arena Corinthians e no Itaquerão, numa preliminar do masculino, extraordinário. A gente já comentou isso aqui, né? Tudo bem com você, André? A gente já comentou isso aqui. E até com as próprias meninas, a gente falou que seria importante, né? O futebol feminino ter uma visibilidade maior e jogando numa preliminar de masculino, sem dúvida alguma, dará esta visibilidade. Resta saber se vai ser. Arena Corinthians, então, já aproveita o torcedor, vai ser, né, cara? A Só ideia que a pressão essa. também, uma pressão maior, não vai ser tão assim e tal, mas para as meninas é uma visibilidade maior e tal. E as meninas já estão acostumadas, se for o jogo lá, não vai penar, não vai ter uma pressão maior, sofrer por causa disso. Sobre o jogo, André, o resultado reflete o que os dois times fizeram ao longo do campeonato, um resultado absolutamente normal, como pode acontecer semana que vem em Osasco, no Itaquerão, em qualquer lugar, um outro empate. E tem um detalhe, não tem final e não tem esse negócio daquele gol qualificado, essa bobagem aí e tal, felizmente. Então, se o jogo lá for 0-0 ou 1-1, né, não é porque o Corinthians fez 2 gols em São José, o Audax fez 2 gols em São José, que leva o título, não. Decisão por pênaltis. A final da Copa do Brasil feminina é igual ao masculino. Na final, elimina-se esse caso do gol qualificado, marcado fora de casa. Você pensa assim, se não vale na final, porque tem que valer ao longo do campeonato. Não tem sentido, né, mas, cara? Não tem sentido. Mas aí é o seguinte, sobre o jogo, um equilíbrio muito grande, marcam essas duas equipes. É lógico que o empate, nesse caso, é mais valorizado pelo time visitante. Claro. Pô, empatamos lá, agora vamos ganhar em casa, mas não é assim não, porque o São José tem bola para ganhar do Audax lá, sem nenhum problema. Poderia ter vencido ontem, mas não é fácil. O time do Audax está muito bem e o encontro, o resultado mostrou isso aí do encontro de dois times que brigam cabeça a cabeça pelo título. Eu queria salientar 2 detalhes aqui, André. Essa rede furou, né, no gol da... A rede furou, tá podre a rede. É o seguinte, a rede do Martins Pereira sempre foi problema. O estádio é bonito, gramado e tal, mas a rede lá sempre foi uma redinha assim, precisa pôr aquela rede bonita. Eu já falei isso centenas de vezes, né? Aquela rede assim, branca, que todo mundo vê. Você vê como está escura, né? Está muito usada. E segundo, a torcida que não apareceu. Bom, alguns detalhes, a gente já comentou aqui. Teve um Flamengo e Corinthians pelo feminino do Campeonato Brasileiro que tinha 300 torcedores. Então, se Flamengo e Corinthians levam... O feminino fica desprestigiado. Aqui a gente se acostumou, por exemplo, naquela final da Libertadores de 2011, que tinha 20 mil pessoas no Martins Pereira. Nunca mais se teve um público daquele. São José já disputou final de Copa do Brasil com 2.000 pessoas, 3.000. A outra final de Libertadores levou umas 5, 6 mil pessoas. Nunca mais, eu não sei. O torcedor parece que desacostumou, perdeu um pouco a confiança. Alguns sempre apoiam, como a gente falou, tem aqueles normais. Mas legal isso, gente, de levar crianças, montar grupo de escola, levar para lá. Isso é bacana para o incentivo. Mas o torcedor joseense precisa, de novo, dar atenção para essas meninas, porque elas realmente merecem. Ainda tem muito jogo pela frente, a gente vai comentar aqui. Agora vem cá, você que anda gastando um monte de dinheiro aí, com lâminas de barbear, machucando o seu rosto, que chatice, né? Uma dureza danada. Então já passou da hora de você conhecer a Menha Barbershop, uma barbearia com temática esportiva, ar-condicionado, barbeiros profissionais brasileiros e estrangeiros que vão deixar você bonitão, né? Eles são especialistas em todos os tipos de barbas e cabelos, dos mais tradicionais aos mais modernos. E neste mês de outubro, assim como foi o mês passado, tem presentão para você que nos assiste. Pega seu telefone agora, meu amigo, e liga 3341-8271. 3341-8271, o telefone está aqui também. As 3 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar corte de cabelo e também de barba totalmente na faixa para passar o final de semana bonitão, hein? Já tá valendo, liga agora, 3341-8271, é presentão da Menha Barbershop para você que nos assiste. Daqui a pouquinho a gente traz as informações do surf, futsal, basquete e ainda hoje, jogo solidário que vem aí. Até já!